dava, quem a gente era, que identidades a gente construiu, existiam essas relações. Boate de viadinho mais afeminado. A boate era mais caracteristicamente de homens mais assim, assado, cozido. A boate, o mustache era das franchona, entendeu? Mais o cara. A outra boate, dentro dos próprios grupos, mas nós não chamávamos de segmentos, por exemplo, ou setorizava desta maneira. E aí, com o advento da AIDS no Brasil, sobretudo a partir da metade dos anos 80, 85, 86, começa a surgir entre os gays homens, né, essa noção, essa perspectiva para aqueles que estavam envolvidos com essas questões nos sindicatos, nas universidades. Eu era dos sindicatos bancários nessa época e foi onde eu me envolvi com a questão gay, por outros companheiros mais velhos, entendeu, que levavam essa discussão, e comecei a perceber, ao fazer um histórico que passa de uma produção intelectual, a Europa influenciou muito a partir de uma produção intelectual, portanto ela só chega até onde? Até o nível intelectual, até o nível acadêmico. Aí você tem todo um histórico do movimento a partir dos anos 60 e, sabe, de sexo, droga e rock and roll, em que a luta lá nem era por essa questão, era pela liberdade sexual. Nós não somos nada e somos tudo, tá? Ou o nosso Raulzito, quero tomar banho de guarda de chapéu, entendeu? Pode tomar banho de chapéu, entendeu? Pode ser trans homem e gostar de homem. Pode ser. Agora nós estamos fazendo um processo que eles passaram nos anos 60 dessas liberdades. E o movimento organizado LGBT nos Estados Unidos era necessariamente um movimento social que reivindicava direitos civis, os direitos individuais, o direito de ir e vir, o direito de dizer o que pensa, o direito de se organizar, tá? E direitos coletivos. Os direitos coletivos ligados, por exemplo, a transporte, lazer, habitação. O movimento americano surge, o movimento social LGBT americano surge, sobretudo com gays e com lésbicas. Não existiam essas outras categorias ligadas a esses movimentos, reivindicando direitos civis, liberdades civis para essa população. Muito, muito difícil. E era um movimento ligado a isso. Depois, e sobretudo aqui no Brasil, e não lá nos Estados Unidos, porque lá continua prevalecendo, a luta LGBT nos Estados Unidos é uma luta por direitos civis, ligada sobretudo à questão do pink money. Somos consumidores, se nós pagamos, então nos respeitem, e começava a exigir do Estado, na minha opinião, não a inclusão, entendeu? Mas a negociação sobre o consumo. Consumo, logo existo. Essa é a máxima do capitalismo e, portanto, para os americanos está resolvido e pronto, acabou. Então você tem no Brasil a incorporação desse movimento, e por isso aqui no Brasil os gays e as lésbicas, um pouco menos, mas juntos, foram os primeiros a montar os movimentos, a serem os participantes do movimento. Agora há pouco ainda perguntei para o Luiz Fernando, ele falou sobre a BGLT, não sei o que, você citou Tony Ramos. Gente, é quase 50 anos. Tony Reis, Tony Ramos é o ator, né? O Tony Reis. Eu perguntei, mas ele ainda é dono da BGLT? Ele respondeu, Eu falei, não acredito. Nós estamos fazendo um movimento antropofágico. Estamos correndo atrás do próprio rabo para tentar morder o próprio rabo. Cachorro doido dando volta. Vou fazer um grupo com um símbolo de uma cobra se engolindo, para dizer movimento, entendeu? LGBT antropofágico, tá? Viva a semana de 22, com Tarsila e seu pezão, para refazer a história disso. Aí, esse movimento todo surtiu um efeito, que foi o efeito da marca da identidade excluída. E nós, travestis, quando eu vi isso pela primeira vez numa reunião ampliada dentro daquela sede da parada em 2003, com um monte de gays e lésbicas que se apropriava, e alguma travesti levantou a mãozinha
para além de dizer sou travesti, porque tinha uma coisa, todo militante gay e lésbica tinha sua travesti de tiracolo, que é para desfazer a sua culpa sobre a exclusão que o próprio movimento fazia. Elas não estavam na pauta, elas não entravam para as discussões, elas não estavam nos coletivos criados, nos sindicais, das universidades, e estava lá, quase que sempre tinha uma travesti a tiracolo. Nós que ajudamos a fundar a ANTRA, né, que fomos sentar e conversar com pessoas como Giovanna Baby, entendeu? A Midori, né, e outras, umas piraram da bagaceira, porque Bianca, uma das primeiras, né, trans lá de Campinas, que a gente não sabe onde está mais o que aconteceu. Uma delas eu encontrei chiquérrima no Ministério da Saúde, lá em Brasília, numa das idas em 2011, toda empoderada, né, e à medida que foi se empoderando, foi se afastando de toda a identidade trans, de toda a identidade travesti que ela havia construído. E aí eu pensei, de novo, a perspectiva da ideia dos americanos, sabe assim, da exigência dos direitos pessoais, individuais, sobre os direitos coletivos.